Fala, minha gente, Raquel da Educação Canina, bom sábado pra vocês. Muito frio hoje, stories vai ser dentro de casa, mas hoje eu tenho um assunto legal pra falar com vocês. Eu fiz uma live com vocês, acho que foi ontem, se eu não me engano, e eu falei sobre ação versus intenção. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre análise do presente versus análise de histórico e por que isso é importante na hora da gente definir as nossas ações em relação aos cachorros, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente foca no que está acontecendo agora, a gente tem uma chance maior de agir de uma maneira mais justa com o cachorro, tá? Muita gente incorre no erro de estar sempre voltando e buscando explicações no passado, porque a pessoa adotou o cachorro, ela comprou o cachorro veio da segunda casa, ou aconteceu isso 2, 3 meses, 3, 4, 5 anos atrás. Isso coloca a sua mente num lugar abstrato, aonde a definição da sua ação acaba não sendo tão clara, porque você está vendo um comportamento, por exemplo, destrutivo agora, mas você está tentando justificar esse comportamento com uma coisa que aconteceu 3, 4, 5 anos atrás. Isso pode colocar você num lugar muito perigoso, tá? Não só na ideia dos cães, mas na vida de forma geral. A gente tem que tomar nossas decisões com base no que a gente está enxergando agora. Isso tem a ver com a questão de ação e intenção, mas agora eu quero trazer um pouco da atenção para vocês sobre presente e passado. É natural a gente buscar um lugar de conforto maior na hora da gente medir ou avaliar nossas atitudes, porque nosso cérebro quer fugir de conflito. Na maioria das vezes a gente não quer ter que lidar com uma situação difícil. Então a gente quer procurar uma explicação diferente para que a nossa atitude seja mais leve, mais suave, mais branda ou nenhuma. Tá? Isso faz com que as pessoas sempre procurem no histórico do cachorro alguma razão para não corrigir agora. Na prática, o que isso significa? Vamos pegar um exemplo aqui simples. Vamos supor que você adotou um cachorro. Isso já aconteceu, eu já presenciei isso com uma cliente minha. Ela adotou uma cachorra quando a cachorra era filhote. A cachorra tinha passado por uma situação de negligência muito grande na fase de filhote, mas ela adotou essa cachorra como filhote. E quando eu entrei na casa dela para trabalhar com essa cachorra já estava aí com mais ou menos 5 anos, tá? Então façam essa matemática aí e vejam que 5 anos já tinham se passado. A cachorra desenvolveu uma série de comportamentos perigosos. Ela atacou, brigou com outra cachorra da casa, ela tinha um comportamento possessivo, ela tinha uma resistência muito grande ao toque, ela não gostava de ser manipulada, ela era extremamente territorial, ela tendia a avançar até em outras pessoas estranhas que ela não conhecia, cercar os donos e assim vai. Todas as vezes, quando a gente começou a conversar sobre isso, eu comecei a falar sobre estrutura, correção, limitações e assim vai, o que eu escutava constantemente dela era, mas ela foi negligenciada, mas alguém fez isso com ela. E eu perguntei, quanto tempo atrás isso aconteceu? Quando ela era filhote. Eu falei, quando você pegou ela pra você? Nessa época, quando ela era filhote. Então, veja que existe um gap de 5 anos aí, que servia como justificativa para a pessoa não agir de acordo. Então, não importa quanto tempo passava, não importa o quão ruim o comportamento da cachorra ficava, ela continuava presa naquele cenário. Isso é muito comum no universo do adestramento, muitos adestradores vão encarar situações desse tipo, porque isso, na realidade, é uma fuga, né? A gente não quer ter que lidar com o fato de que a cachorra ou o cachorro é problemático, faz coisas horríveis, ataca pessoas, machuca, de fato, às vezes outro cachorro da sua casa e você tá sempre justificando aquilo no passado. Então, a gente tem que medir nossas ações de acordo com o que acontece agora. Isso não é só com cachorro, isso é com pessoas também. Como você escolhe lidar com as pessoas que estão no seu mundo, você escolhe de acordo com o que ela te mostra hoje, não com o que ela te mostrou lá atrás. Às vezes você vai ter uma pessoa que foi super legal com você no passado, que teve uma relação bacana com você, uma amizade bacana com você, um namoro com você, seja o que for, e hoje a pessoa é completamente ao contrário disso. Você vai continuar sustentando essa relação porque 5, 10, 15 anos atrás foi legal, ou você vai começar a aplicar consequências e limitações agora? Essa é a grande pergunta. Acho que a gente tende a não fazer essa análise o tempo inteiro porque coloca a gente num lugar mais difícil. A gente tem que encarar uma coisa que não é tão bonita assim. Muitas vezes, no caso dos cachorros, você vai ver o cachorro escalar, a ponto dele se tornar um cachorro que você não consegue mais conviver com ele. E aí você se pergunta, cara, como que eu cheguei nesse lugar? Eu cheguei nesse lugar porque eu nunca agi de acordo com o que ele estava fazendo naquele momento. Tá? No caso, não é só para cachorro isso. Você tem que responder de acordo com o que está sendo apresentado para você agora. Tá? O cachorro ele vai escalar e vai se tornar cada vez pior quando você não reage de acordo, ou seja, quando você não corrige, quando você não regula o comportamento dele ali. E a mesma coisa com seres humanos. As pessoas vão tirar proveito de você, muita gente reclama disso, né? Você vai ser explorado muitas vezes porque você tá vendo, a pessoa tá te mostrando quem ela é hoje e você continua ali sem aplicar nenhuma regra, sem aplicar nenhuma consequência, sem aplicar nenhuma limitação.
Que no mundo dos cães é a forma mais simples de vocês enxergarem o famoso ação e reação. E isso não significa que você vai esquecer o passado do cachorro. Isso significa que o passado do cachorro existe, mas agora, nesse momento, nessa situação aqui de agora, ele é menos relevante do que o cachorro está me mostrando aqui. Um cachorro que vem atacar você ou ataca uma visita sua, não importa o que aconteceu no passado dele, continua sendo errado. De novo, tem tudo a ver com a live que eu fiz recente sobre ação e intenção. Tudo a ver com a ideia ele não tinha essa intenção. E a famosa intenção muitas vezes está escondida por trás de um passado. Ou uma história que aconteceu há séculos atrás e muitas vezes a pessoa se segura, se amarra nela para continuar naquela situação e não agir de acordo. É medo, fuga de responsabilidade e não querer abraçar esse momento onde você tem que atuar de uma maneira mais firme. Isso, de novo, não é só com cachorro. Isso acontece com relações humanas o tempo inteiro. Vou dar um outro exemplo para vocês. No mundo do adestramento, tá? Muitos adestradores reclamam. O cliente não faz, ou o cliente não paga no tempo certo, ou o cliente pede desconto, isso e aquilo. A pessoa se agarra muitas vezes numa história anterior, para não, de novo, agir de acordo. Agir de acordo significa você esquecer todo o resto, lidar com a situação que está na sua frente objetivamente. Eu posso oferecer desconto sim ou não? Eu devo oferecer desconto sim ou não? Eu posso aceitar que uma pessoa demore 3, 4 meses para me pagar sim ou não? Eu posso dispor meu tempo de graça para alguém, sim ou não? Defina as regras que você quer para você hoje e aplique elas de acordo com as pessoas que estão ao seu redor e as atitudes que elas te mostram hoje. Isso é igual para os cachorros, tá? Todo mundo que tem sucesso no treinamento de cães sabe disso quando a gente lida com o cachorro. E é uma das razões pelas quais o cachorro se comporta de uma maneira diferente com o treinador versus o dono. Por que isso é tão importante? Porque o dono normalmente tem esse laço emocional que prende ele no passado e o adestrador não. Isso não significa que o adestrador não gosta do cachorro. Isso significa que o adestrador tem um olhar mais objetivo. Ele tem que lidar com o problema que está na frente dele. Isso também é muito comum em trabalho, tá? Muitas vezes em ambiente de empresa, de trabalho, de grupos e equipes que trabalham juntas, às vezes a pessoa fala, pô, mas fulano era tão legal, ele é tão compromissado com isso e aquilo, vou dar uma chance. Será que você está considerando coisas do passado ou elementos que não tem nada a ver com aquela situação ali atual e criando uma desculpa para a pessoa continuar se comportando mal? Um funcionário que chega atrasado, que não cumpre o seu papel, que não faz as tarefas, que deixa tarefas inacabadas. Será que você vai considerar isso tudo? Por quê? Porque em algum momento do passado ele fez alguma coisa legal por você, mas e agora? E o que ele tá fazendo agora? Tá vendo como isso é em tudo? De novo, é um conceito genérico, grande, que também é aplicável dentro do mundo do adestramento. A grande vantagem é o cachorro traduz isso de uma maneira bem melhor. E ele entende totalmente o que você quer fazer quando você faz isso, tá? Então eu acho que essa é a grande dica de hoje para vocês. Então, para resumir, entendam que a sua ação tem que ser correspondente à ação do indivíduo na sua frente. Seja um cachorro, uma pessoa, um colega de trabalho, um familiar, um marido, uma mulher, seja quem for, tá? Você vai estar sendo justo com a pessoa quando você age de acordo com a situação que se apresenta. Isso significa desconsiderar o passado? Não. Isso significa que cada coisa tem seu lugar. A partir do momento que você começa a enxergar a realidade como ela é, naquele momento na sua frente, você vai entender como várias peças da sua vida vão se ajustar, inclusive com o seu cachorro, tá bom? Beijo, gente.